Olá a todos, meu nome é Tarek Cisne, eu sou pós-doutorando no Instituto de Física da UF, Universidade Federal Fluminense, e eu vou falar um pouco para vocês sobre um trabalho recentemente publicado pelo nosso grupo na revista Physical Review Letters. Esse trabalho foi feito em colaboração com os professores Márcio Costa e Roberto Bechara, da UF, com o ex-aluno de doutorado da UF, Luiz Canônico, que atualmente realiza pós-doc na Espanha, e também houve a colaboração do professor Marco Nardelli, da Universidade do Norte do Texas, e da professora Tatiana Rapoport, da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Conforme a eletrônica usual baseada no transporte de carga em dispositivos de estado sólido chega no seu limite de operacionalidade, uma mudança de paradigma torna-se necessária para possibilitar a continuidade do desenvolvimento de dispositivos mais eficientes para o armazenamento e processamento de informação. É dessa necessidade que se concentra parte significativa da pesquisa atual em matéria condensada. A espintrônica visa utilizar o grau de liberdade do spin do elétron em dispositivos de estado sólido para processar a informação e realizar operações lógicas. Esse ramo da física vem sendo desenvolvido desde as décadas de 80 e 90 e atualmente já se encontra bastante amadurecido. De maneira muito semelhante, a orbitrônica visa a manipulação dos graus de liberdade de momento angular orbital dos elétrons em materiais. Embora tenha sido introduzida há mais de 15 anos em sistemas baseados em silício, apenas recentemente se verificou um interesse consistente da comunidade de matéria condensada nessa área. Uma série de fenômenos físicos se tornam importantes para possibilitar a aplicabilidade da orbitrônica em estado sólido. Dentre eles, talvez um dos mais importantes seja o efeito Hall orbital. Esse efeito consiste na geração de uma corrente transversa polarizada em momento angular orbital como resposta a um campo elétrico longitudinal aplicado. Esse efeito já foi relativamente bem estudado em metais tridimensionais, mas muito pouco se encontra na literatura sobre esse efeito em sistemas bidimensionais. Nos últimos anos, o nosso grupo tem realizado pesquisas no uso de materiais bidimensionais para aplicações em orbitrônica. Um achado importante feito por nós foi a existência de efeito Hall orbital a intensidades significativamente grandes em fases isolantes de materiais bidimensionais, como, por exemplo, a monocamada de dicalcogeneto de metal de transição, ou TMD. Embora a monocamada de TMD tenha uma fenomenologia bastante interessante, elas possuem um problema. Em sua fase isolante, a monocamada de TMD também apresenta o efeito Hall de Wally. No efeito Hall de Wally, também transporta um tipo de momento angular que gera uma assinatura experimental indistinguível da assinatura experimental gerada pelo efeito Hall orbital. Para a detecção experimental do efeito Hall orbital, torna-se importante encontrar um sistema onde ele ocorra sem interferência de nenhum outro fenômeno concorrente, tais como o efeito Hall de Wally ou o efeito Hall de spin. O que nós mostramos nesse PRL é que, ao contrário da monocamada, no sistema bicamada de TMD, o efeito Hall orbital na fase isolante ocorre sem a interferência de nenhum outro fenômeno concorrente. Isso torna as bicamadas de TMD um sistema ideal para o estudo experimental do efeito Hall orbital na fase isolante. Essa diferença qualitativa no comportamento do efeito Hall orbital entre o sistema monocamada e o sistema bicamada de TMD está associada ao fato de que na bicamada de TMD existe um ponto de simetria de inversão que está ausente na monocamada. Esse ponto de simetria de inversão da bicamada impõe vínculos que fazem com que o efeito Hall de Wally total do sistema seja nulo. Na parte final do trabalho, nós comentamos a conexão entre os nossos cálculos teóricos e experimentos na medida do acúmulo de momento angular recentemente realizados nas bicamadas de TMD.
comentamos que alguns dos dados apresentados apontam indícios da existência de um efeito Hall orbital finito nessas bicamadas, embora seja necessário uma análise mais rigorosa da situação experimental para fazer tal afirmação. Do ponto de vista fundamental, talvez o aspecto mais importante do nosso trabalho tenha sido a associação de um invariante topológico à fase isolante dos TMDs. Nós chamamos esse invariante de número de Sher orbital. Ele assume o valor 1 para a monocamada e 2 para a bicamada de TMD. A topologia dos TMDs já havia sido discutida antes, mas ainda não havia sido associado um invariante topológico para sua fase isolante. Bom, eu espero que tenham gostado desse vídeo e também do nosso artigo. Qualquer dúvida que exista sobre esse trabalho ou qualquer outro trabalho do nosso grupo, sintam-se à vontade para me escrever um e-mail. Muito obrigado pela atenção.